Já alguma vez te perguntaste que diferença há entre espanhóis e latino-americanos? Partilhamos a língua, a cultura, a história colonial, mas o que dizem os nossos genes? A resposta vai surpreender-te. Porque enquanto alguns países latino-americanos têm até 93% de ADN espanhol, outros mal superam os 40%. E o mais fascinante, os espanhóis modernos são geneticamente mais parecidos com os noruegueses do que com os antigos muçulmanos que governaram a península durante séculos. Neste vídeo vamos desvendar as diferenças genéticas entre espanhóis e latino-americanos usando os últimos estudos científicos. Prepara-te, porque o que vais descobrir desafia muitas das crenças que temos sobre a nossa identidade. Para entender as diferenças genéticas entre espanhóis e latino-americanos, primeiro precisamos de compreender que estamos a falar de populações que evoluíram de maneira completamente diferente depois da conquista. Por um lado, temos Espanha, um país europeu que durante séculos recebeu influências genéticas de celtas, romanos, visigodos e árabes. Por outro lado, temos a América Latina, um continente onde se produziu uma das maiores mestiçagens da história humana, combinando genes europeus principalmente espanhóis, genes africanos e genes ameríndios dos povos originários. O interessante é que, apesar de partilhar um vínculo histórico indiscutível, as diferenças genéticas entre ambas as populações são significativas. E não só isso, dentro da América Latina há tanta diversidade genética como a que existe entre países completamente distintos da Europa. Isto faz com que os termos latino ou hispânico sejam, na realidade, categorias que englobam uma enorme heterogeneidade genética. Investigações recentes demonstraram que não considerar esta diversidade genética pode levar a erros importantes em estudos de associação genética, reduzindo a precisão dos resultados em investigações médicas e científicas. Por isso, entender estas diferenças não é apenas uma questão de curiosidade histórica, mas tem implicações reais na medicina personalizada e na nossa compreensão de quem somos. Comecemos por Espanha. Contrariamente ao que muitos poderiam pensar, os espanhóis modernos são geneticamente mais similares a outros povos do oeste da Europa do que as populações que historicamente ocuparam a península. Um estudo recente do Laboratório de Identificação Genética da Universidade de Granada revelou dados surpreendentes. O ADN espanhol assemelha-se mais ao de vizinhos europeus como franceses, irlandeses e portugueses do que ao dos antigos muçulmanos que governaram grande parte da península durante quase 8 séculos. A chave está no haplogrupo R1b, um marcador genético comum no oeste da Europa que está presente em aproximadamente 70% dos espanhóis. Este haplogrupo representa a linhagem dos primeiros povoadores do continente e uma importante herança celtibera que se manteve dominante através dos séculos. Em regiões específicas como o País Basco e a Catalunha, este haplogrupo atinge até 80% da população. E o que dizer da herança árabe e norte-africana? Pois acontece que é muito menor do que o esperado. O haplogrupo I3b2, característico do norte de África, aparece apenas em 6% da população espanhola geral, com estimativas que rondam os 10% em estudos mais amplos. Esta percentagem é similar à encontrada no norte de Itália ou em França, e significativamente menor do que em outros países mediterrâneos como a Grécia, a Sérvia ou o sul de Itália, onde atinge perto de 25%. Isto diz-nos algo fascinante. Embora os árabes e berberes tenham deixado uma marca cultural profunda em Espanha, o seu impacto genético foi relativamente limitado. O mesmo ocorreu com os fenícios, cartagineses, gregos, romanos e visigodos. A sua contribuição foi muito mais forte a nível cultural do que genético. A população espanhola conservou, na sua maioria, o perfil genético dos seus povoadores pré-históricos. No entanto, dentro de Espanha também existe diversidade. Estudos genéticos encontraram que, embora não existam grandes diferenças entre as populações espanholas, certas regiões mostram características distintivas. Os extremenhos, seguidos dos valencianos, são os que mais divergem geneticamente do resto dos espanhóis, embora estas diferenças não sejam estatisticamente muito relevantes. Curiosamente, os valencianos mostram uma maior herança norte-africana e uma menor influência sefardita do que outras regiões espanholas, devido à maior influência histórica dos mouriscos na comunidade valenciana. Agora passemos à América Latina, onde a história genética é radicalmente diferente. A conquista e colonização espanhola do continente americano gerou um dos processos de mestiçagem mais massivos da história humana, combinando 3 grandes componentes ancestrais: europeu, principalmente da Península Ibérica, africano, do oeste de África, e ameríndio, dos povos originários do continente. A proporção destes 3 componentes varia enormemente dependendo do país, da região e da história local. Os estudos genéticos revelaram padrões fascinantes que refletem diretamente a história colonial de cada território.
As populações geograficamente próximas das antigas rotas de escravos e dos portos têm significativamente mais antepassados africanos do que quem vive no interior do continente, onde a herança de nativos americanos é dominante. Por exemplo, em países caribenhos como a República Dominicana, Porto Rico e certas regiões da Colômbia, a ancestria africana domina o perfil genético, refletindo o impacto massivo das migrações forçadas durante o comércio de escravos. Pelo contrário, mexicanos e equatorianos mostram um componente genético maioritariamente de nativos americanos, com percentagens significativamente mais baixas de ancestria africana. Mas aqui vem o mais interessante. Quando olhamos para a distribuição de genes no cromossoma X feminino versus o cromossoma Y masculino, descobrimos um padrão revelador sobre como se produziu a mestiçagem. As análises mostram uma contribuição desproporcionada de homens europeus e de mulheres nativo-americanas nas populações atuais. Isto confirma o que sabemos historicamente: a conquista foi levada a cabo principalmente por homens espanhóis que se uniram, voluntária ou forçadamente, com mulheres indígenas. Esta simetria de gênero na mestiçagem deixou uma marca genética clara que podemos rastrear até hoje. E não só isso, também há enormes diferenças quanto às origens entre as classes sociais coloniais e pós-coloniais, onde os antepassados europeus estão em correlação direta com um maior nível social, um legado das estruturas coloniais de poder que persiste subtilmente na composição genética das populações atuais. Dentro dos segmentos ameríndios do genoma, também encontramos heterogeneidade. Os latino-americanos do norte, como mexicanos, porto-riquenhos e dominicanos, são geneticamente mais similares aos indígenas na Rua do México e América Central, enquanto os sul-americanos como colombianos e equatorianos são mais similares aos quechua. Esta diversidade reflete a enorme variedade de povos originários que habitavam o continente antes da chegada dos espanhóis. Mas há um componente genético que torna a história ainda mais fascinante: a herança dos judeus conversos. Durante a Inquisição Espanhola, milhares de judeus sefarditas foram forçados a converter-se ao cristianismo ou expulsos de Espanha. Muitos destes conversos emigraram secretamente para a América Latina à procura de escapar da perseguição. Um estudo recente revelou algo surpreendente: na atualidade, os latino-americanos apresentam uma maior afinidade com o perfil genético de judeus sefarditas do que os próprios espanhóis modernos. 23% dos latino-americanos estudados mostrou mais de 5% de ancestria de judeus conversos, e quando se observou exclusivamente esses 23%, a média de afinidade com o sinal genético de conversos foi de 12%. Isto sugere que houve uma migração importante de pessoas com esse perfil genético para a América Latina, maior do que se acreditava até agora. E o mais interessante é que esta herança coincide temporalmente com a chegada dos espanhóis, o que permite propor com métodos estatísticos que esta contribuição genética ocorreu durante o período colonial inicial. Esta descoberta não só acrescenta outra camada de complexidade ao mosaico genético latino-americano, como também demonstra como os eventos históricos e as perseguições religiosas deixaram marcas indeléveis no nosso ADN. Os conversos que fugiram da Inquisição não desapareceram simplesmente da história, os seus genes vivem em milhões de latino-americanos que provavelmente desconhecem este aspecto da sua herança. Agora, a pergunta que muitos fazem: quanto ADN espanhol tem realmente os latino-americanos? Os dados revelam uma diversidade assombrosa. O país com maior carga genética espanhola é El Salvador, com impressionantes 93%. Segue-se a Nicarágua com 91%, e a Venezuela com 90,1%. Estas percentagens tão altas refletem processos históricos específicos, padrões de colonização intensos, mestiçagem mais homogênea com populações indígenas mais pequenas, e menor presença de escravatura africana nestas regiões. Nestes países, a população espanhola não só colonizou, como se misturou extensamente com as populações locais, criando sociedades mestiças onde o componente europeu permaneceu dominante. No outro extremo do espectro, a Bolívia tem a menor percentagem de ADN espanhol na América Hispânica com apenas 43%, seguida da Guatemala com 61% e da Argentina com 61,2%. O caso da Bolívia é particularmente interessante porque reflete a persistência de populações indígenas massivas, particularmente quechuas e aimaras, que mantiveram uma maior autonomia genética e cultural durante e depois do período colonial. O caso da Argentina surpreende muitos, dado que o país se promove frequentemente como europeu no continente. No entanto, os 61,2% de ADN espanhol estão mais perto da média latino-americana do que muitos argentinos gostariam de admitir.
Isto provavelmente reflete que, embora a Argentina tenha recebido massivas ondas de imigração europeia nos séculos XIX e XX, particularmente italiana, esta imigração diluiu o componente especificamente espanhol, e além disso, o componente ameríndio foi historicamente subestimado por narrativas nacionalistas que enfatizavam o branqueamento do país. Estes dados desmentem muitos mitos sobre a identidade latino-americana. Países que se percebem como mais brancos ou mais europeus não têm necessariamente maior ancestria espanhola especificamente, e países com grandes populações indígenas atuais mostram uma mistura genética muito mais complexa do que as aparências sugerem. Estas diferenças genéticas não são apenas curiosidades históricas, têm implicações reais na medicina e na ciência. Ter antepassados europeus, por exemplo, cria uma maior tendência a padecer de asma entre porto-riquenhos e menor entre mexicanos. De maneira similar, há maior tendência para a hipertensão e para as doenças cardiovasculares entre os porto-riquenhos com antepassados africanos. A investigação genética demonstrou que não considerar a diversidade genética das populações hispânicas e latinas pode levar a confusão em estudos de associação, reduzindo a precisão dos resultados. Por isso, é essencial considerar tanto a heterogeneidade genética como a não genética destas populações para detectar com maior precisão fatores de risco genético. Os métodos modernos empregam agrupamentos multidimensionais para definir grupos de análise genética que mantenham as características culturais e ambientais dos grupos de origem autoidentificados, mas conseguindo maior homogeneidade genética. Estes grupos de análise genética utilizam-se em estudos para controlar a variação entre grupos, melhorando assim a capacidade de detectar associações genéticas e reduzindo a confusão derivada da estrutura populacional, a mistura de ancestrias e o parentesco. Além disso, desenvolveram-se modelos lineares mistos que incorporam grupos de análise genética e componentes principais para controlar o parentesco familiar e a ancestria respectivamente. Este método demonstrou reduzir a inflação genômica e melhorar a detecção de associações de traços em coortes multiétnicas, oferecendo um modelo que poderia ser benéfico para outros estudos que envolvam mistura de ancestrias e parentesco. Isto significa que a medicina personalizada do futuro deverá considerar não apenas se alguém é latino ou espanhol, mas o seu perfil genético específico, que pode variar enormemente mesmo dentro da mesma família, dependendo de que antepassados herdaram cada cromossoma particular. Então, o que nos dizem realmente os nossos genes sobre a relação entre espanhóis e latino-americanos? Contam-nos uma história muito mais complexa do que a narrativa simplista de conquistadores e conquistados. Os espanhóis modernos são geneticamente muito similares a outros povos do oeste da Europa, com uma herança árabe e norte-africana muito menor do que a história cultural sugeriria. O seu perfil genético manteve-se notavelmente estável através de milênios, dominado pelo haplogrupo R1b dos primeiros povoadores europeus. Por outro lado, os latino-americanos representam uma das mestiçagens mais complexas da história humana, com proporções variáveis de ancestria europeia, africana e ameríndia que refletem histórias coloniais específicas de cada região. Desde os 93% de ADN espanhol em El Salvador até aos 43% na Bolívia, a diversidade é a norma, não a exceção. E embora partilhemos língua, história e muitos aspectos culturais, os nossos genes revelam que latino e espanhol são categorias que encerram uma heterogeneidade genética comparável à que existe entre populações completamente diferentes de continentes distintos. Isto não nos torna menos conectados culturalmente, mas sim recorda-nos que a identidade é muito mais do que genética, e que os nossos genes contam histórias de migrações, mestiçagens e sobrevivências que transcendem as fronteiras políticas e as categorias simples. No final, estas diferenças genéticas demonstram-nos que tanto espanhóis como latino-americanos somos povos em constante evolução, produtos de milhares de anos de migrações, misturas e adaptações. E essa complexidade, longe de nos dividir, deveria recordar-nos que somos todos parte de uma história humana partilhada, escrita não só em livros, mas em cada célula do nosso corpo. Se este vídeo te pareceu interessante, deixa o teu like e subscreve para mais conteúdo científico sobre as nossas origens. Deixa-me nos comentários de que país és e que percentagem de ADN espanhol crees que tens. Vemo-nos no próximo vídeo.